Vamos dar alguma sequência ao vídeo anterior desta série, melhorando aqui o nosso sistema de logs. E volto a sublinhar o facto que eu vou utilizar aqui uma metodologia que é, na minha perspectiva, a mais simples de vocês poderem usar para criar um sistema de logs na vossa aplicação. Mais uma vez volto a sublinhar que um sistema de logs é absolutamente fundamental para vocês poderem fazer um tracking do que vai acontecendo na vossa aplicação. Imaginem uma circunstância, vocês criam uma aplicação que tem um registro de usuários, em que eles entram com login, fazem logout, etc. E a determinada altura há um usuário que apresenta uma queixa dizendo que não consegue entrar na vossa aplicação, que tenta fazer o login e que não consegue entrar. Ora, vocês podem, obviamente, acreditar na palavra do vosso cliente e verificar de facto, ok, tudo bem, ele não consegue entrar, não temos explicação para isso. No entanto, se um sistema de logs estiver bem criado, o que vai acontecer é que fica lá guardado quando é que foi a última vez que o utilizador entrou, ou quantas vezes é que ele tentou entrar e não conseguiu, por exemplo. Depende do nível de profundidade do log que vocês querem usar. Então vocês podem de facto definir os logs, devem-nos definir, no sentido de certa forma, terem alguma margem de manobra para poder verificar no vosso sistema se de facto aquilo que está a acontecer são situações normais, são situações anormais, se as pessoas estão a dizer a verdade ou não, por exemplo. Enfim, há um imenso número de vantagens em ter um sistema de logs ativo. Bom, dito isto, nós vamos colocar aqui em prática uma metodologia que vai, de certa forma, uniformizar o sistema de logs e torná-lo um bocadinho mais maleável. Vimos aqui no vídeo anterior que eu criei este meu canal chamado Main. Este canal de logs vai permitir guardar todos os registros de logs dentro deste fecheiro main.log. E agora o que eu tenho que fazer aqui é, obviamente, guardar os meus logs. No vídeo anterior eu adicionei aqui os logs diretamente no meu controlador. O que eu vou fazer aqui é, no entanto, uma coisa diferente. Eu vou utilizar aquela técnica que já mostrei em vídeos anteriores também, da criação de uma classe, só para fazer os logs, e vou instanciá-la aqui no sentido dela ficar disponível para o meu controller. Poderia também fazer com a técnica de uma facade. A facade tem uma vantagem, é que, por exemplo, eu posso utilizá-la diretamente logo dentro das views. No caso concreto destas classes, eu também as poderei utilizar, mas tenho que dar ali uma volta diferente. De qualquer das formas, a maior parte dos registros de log vão sempre acontecer nas regras de negócio da vossa aplicação e nunca nas views, ok? Então, se vocês preencheram um formulário e submeteram, obviamente que o log vai ser feito aqui no controller, porque esse é o controller que vai tratar a submissão desse formulário. Se houve qualquer coisa que foi guardada no banco de dados, também vai ser guardada aqui no controller. Então o controller é o ponto de conjugação de todos os momentos em que é necessário gravar registros de logs. Ora, neste caso, o que eu vou fazer é o seguinte, vou criar aqui uma classe, vou-lhe chamar logger.php. Okay? É uma classe simples de PHP. Ups, cada vez pior. Ok, cada vez pior. Agora vamos colocar aqui um namespace, app classes, e vamos criar a classe logger, e esta classe vai ter apenas aqui um método, uma função, public function, vamos lhe chamar log, para simplificar. Esta função vai receber dois argumentos, um é o nível, vamos lhe chamar level, e o outro é a mensagem que é para guardar no sistema de logs. Então vamos colocar message. Ora, o que esta função aqui faz então é registra uma entrada nos logs. É uma mensagem, é uma linha que vai ser adicionada ao nosso fecheiro de logs. Eu aproveitei, entretanto, também para remover o meu fecheiro, o tal main.log, que vai ser criado aqui. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Bom, eu posso simplesmente dizer log, e mais uma vez, como vou utilizar o log que existe aqui, é uma facade, ela aqui a informação é para importar esta facade, log, e agora dois pontos, e agora vou escolher o meu canal. Então vamos colocar channel, e o canal que eu quero é sempre o mesmo, neste caso é o meu canal main. Mas agora nós já temos a possibilidade de dizer qual é o nível através deste parâmetro que aqui está. E reparem, nós podemos fazê-lo usando isto, level, e depois colocando aqui o message. Ok? Então o que é que vai acontecer? Se eu passar para esta função que o level é info, e já vamos ver o que é que são os vários levels, os níveis que existem, eu passo o info, então ele vai colocar aqui info e vai guardar a message.
E depois a message vai ser a mensagem que eu quiser. Pode ser uma mensagem mais ou menos extensa, não há qualquer problema. Então existem diferentes níveis relacionados com o nosso log. E estes níveis têm como principal finalidade nós podermos depois fazer uma segmentação dos registros. Isto é, temos registros de erro, temos registros de aviso, temos registros de informação, etc. Então, se eu olhar aqui para a documentação, eu coloquei aqui propositadamente já nesta área para vocês perceberem que existe o debug, o info, o notice, warning, error, critical, alert e emergency. Okay? Estes níveis que aqui existem obedecem aqui a uma referência relacionada com as PSRs. Okay? Então ficou definido que num sistema de logs devem existir estes 8 tipos de áreas de log. E vocês poderão perguntar, mas porquê que fica definido? Eu não posso ter áreas adicionais? Sim, podem. O que acontece é que, por exemplo, existem serviços que fazem tratamento de registros de logs que estão à espera que vocês apresentem um fecheiro de logs contendo este tipo de filosofia. Isto é, eles conseguem depois fazer a segmentação porque sabem que nas vossas mensagens de log, os logs vão de vir identificados como tendo sido um debug, um info, uma notice, um error, um alert, etc. Se vocês decidirem criar os vossos próprios níveis, o que vai acontecer é que vocês vão estar a fugir à norma e depois outras aplicações para tratamento de registros de logs que vocês queiram utilizar não vão estar preparadas para a ideia que vocês tiveram, ok? Então convém sempre nós seguirmos esta lógica que aqui está para depois futuramente, se assim entendermos, adicionar ao nosso serviço um sistema de tratamento de registro de logs que faz inclusive uma segmentação, faz gráficos, etc. Bom, não vamos aqui falar sobre isso, é algo bastante mais avançado que nem sequer tem a ver com o Laravel, tem a ver com tratamento de informação para os DevOps poderem verificar o que é que vai acontecendo com a nossa aplicação. Nós vamos regressar aqui. Bom, temos então o log, channel, main e depois o level e a message. E vocês poderão perguntar assim, ok, então nesta mensagem eu posso querer incluir, por exemplo, quem foi o usuário ou o utilizador que estava com a sessão aberta e que fez esta operação que vai aparecer aqui. Bom, há aqui um pormenor que é o seguinte, nós podemos não saber se é uma informação que vai ser guardada com o utilizador ativo ou não. Imaginem que é alguém que está a fazer um login e, portanto, não existe sessão. Então nós podemos agregar aqui isto da seguinte forma. Reparem. Tenta adicionar à mensagem a identificação do usuário ativo. Então o que nós vamos perguntar aqui é o seguinte, se no nosso sistema nós temos aqui um login e temos aqui a criação de uma session ou de uma sessão onde é colocado um usuário, então nós podemos perguntar se este usuário existe. Então nós vamos fazer o seguinte, aqui no nosso logger, nós vamos perguntar if session has, vamos colocar aqui has, usuário, isto é, se alguém estava logado, então o que é que nós vamos fazer aqui à nossa mensagem? Message é igual a session, aqui assim, desta forma, session e vamos colocar aqui o usuário, neste caso vamos colocá-lo assim desta forma, usuário, mais, vamos colocar aqui um hífen e mais a própria message. Então, o que eu estou aqui basicamente a fazer é dizer que se existir um usuário logado, então eu vou, antes de escrever a mensagem, colocar o nome desse usuário. Okay? E poderemos inclusive fazer as coisas de uma forma ainda mais estruturada. Eu vou colocar aqui um parênteses reto. E este parênteses reto vai servir apenas para colocar dentro de um determinado espaço qual era o nome do usuário. Ora, se ele não existir, isto é, se quando eu fizer esta mensagem de log não existir um usuário logado, o que é que eu vou fazer? Eu vou, em vez de colocar aqui o usuário, vou colocar, por exemplo, none available, por exemplo. None available significa que não existia um usuário naquela altura. E agora guardo aqui a minha mensagem. Ok? Bom, como é que eu vou agora fazer isto, ou como é que vou utilizar este meu sistema aqui no meu controlador? Bom, neste caso, eu tenho uma classe muito semelhante a esta que aqui está. Então eu posso dizer que private logger, ok? Vamos colocar aqui assim, logger. E aqui vamos dizer que this logger é igual a new logger.
Ora, o new logger é uma classe que ainda não está importada aqui, o enc está, eu quando clicar aqui ele vai adicionar o logger aqui. Então eu já posso adicionar aqui os parênteses e tenho o meu logger disponível para ser usado em qualquer função ou método do meu controlador. Então vamos aqui no nosso login, quando há uma submissão e há então um login válido, nós vamos dizer, depois da sessão ser criada, quem foi o utilizador que fez o login. Porque se eu quiser colocar aqui, o que é que vai acontecer? Neste momento aqui, ainda a sessão não foi criada. Ora, como aqui no meu logger eu estou a perguntar se já existe na sessão o usuário e apresenta o nome do usuário, eu só vou poder colocar o meu logger aqui, depois do usuário ser colocado na sessão. Então vou colocar aqui logger, ok? Então vou fazer this logger log e agora vou dizer qual é o nível, ok? Ora, neste caso é uma informação, não é um erro, então vamos colocar info. E aqui na mensagem vamos colocar simplesmente fez o seu login, por exemplo. Ora, fez o seu login porquê? O que é que vai acontecer? Como já existe um usuário na sessão, o nome dele vai ser adicionado antes desta mensagem. Vamos testar este sistema para verificar se ele está a funcionar. Então aqui eu vou entrar aqui com o user ABC123, vamos entrar, ok? E há aqui um problema, ele diz ok, há aqui um problema, etc, com o PHP 8, enfim, mais e menos, take higher precedence, e ele vai nos indicar aqui onde é que o problema está a acontecer. E reparem, temos aqui este mais que está errado. Vocês com certeza eventualmente terão dado conta de que eu escrevi ali um mais, porque nós andamos sempre a saltar de linguagens de programação em linguagens de programação. Aqui eu estava a fazer uma concatenação de forma errada. E obviamente que aqui também não é o mais, mas sim o ponto, ok? Aqui, obviamente, vamos também corrigir, é um ponto. Eu peço desculpa pelo facto, mas não é fácil estar a escrever código e estar enfim, a relatar aquilo que estamos a fazer aqui. Bom, vamos aqui novamente voltar atrás. E eu penso que se nós formos aqui à nossa aplicação, eventualmente nós já estamos logados. Por acaso não estamos, vamos verificar se o nosso fecheiro de logs foi criado. Não foi criado, portanto, parece-me absolutamente tranquilo. Portanto, houve ali um erro que impediu que a nossa aplicação fosse executada corretamente. Então vamos agora, novamente, user ABC123, vamos aqui entrar e entramos. Vamos verificar o que é que aconteceu então no nosso registro de logs. Foi criado o fecheiro main e agora reparem. Uou! Temos aqui uma informação muito mais completa do que aquilo que pretendíamos. Porquê? Eu tenho a data e a hora, é o sistema de registro de logs que a coloca. Depois temos aqui o local info, info é o nosso nível, mas depois eu fiquei aqui com um objeto imenso. Isto é, todos os dados que estavam do usuário na sessão, eu fiquei aqui com eles. Ora, não é isto que eu quero, inclusive tem aqui a password, last login, etc, etc. Ora, não é nada disto que eu quero, então o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui até limpar esta linha, ou então, até vou deixar para vocês ficarem com uma ideia do que é que vai acontecer aqui. Vou regressar ao meu sistema de logs, e no meu sistema de logs, onde é que aquele erro aparece? Não é aqui no meu controlador, mas sim na nossa classe logger. Isto é, o session usuário foi aqui apresentar o objeto inteiro. Então vamos aqui verificar se eu posso apresentar apenas o usuário, ok? Vamos verificar se assim vai funcionar, isto é, só o nome dele. Vamos aqui regressar outra vez, vamos fazer aqui um logout, vamos colocar aqui username, ABC123, entrar, ok, ele entrou. Vamos regressar aqui, vamos ao nosso fecheiro main e agora reparem, agora sim, já temos a informação que pretendemos. Temos apenas o nome do usuário e que fez o seu login. Então, vamos aqui regressar novamente à nossa aplicação e vamos melhorar um pouco aqui o nosso log. Ora, neste caso ele fez o login. No logout, eu posso fazer o seguinte. Antes do usuário ser esquecido da sessão, eu quero que seja guardada a informação de que ele vai fazer o seu logout. Porque se eu colocasse o logger a seguir, o que é que iria acontecer? Já não estava o utilizador na sessão. Então eu primeiro guardo a informação para que o utilizador lá esteja, depois destruo o utilizador e faço um return para a minha página inicial. Então reparem agora que eu vou aqui fazer um logout, ok? Se eu for aqui ao meu registro de logs, cá está então, fez o seu logout. Mas vamos imaginar, e para terminar este vídeo, que o utilizador vai fazer um login sem sucesso.
ok? Então nós vamos aqui ao nosso main, vamos aqui à zona onde nós vemos que há um login válido, vamos verificar aqui se há um login inválido. Neste caso, reparem, nós temos aqui várias circunstâncias onde o login pode ser inválido. Neste caso, o login não existe o usuário indicado, eu posso simplesmente fazer o seguinte. This logger log, e agora vou passar como level um error. E na mensagem eu vou colocar não existe o usuário indicado. Vocês poderão perguntar, ok, mas nós não vamos saber qual é este usuário porque não há sessão. Então o que é que nós vamos colocar aqui? Nós vamos poder agregar aqui o usuário que foi usado, ok? Então nós vamos verificar aqui que nós conseguimos ter informação através desta variável. Então vamos colocá-la aqui e dizer, ok, o usuário, não existe o usuário indicado. Depois temos aqui uma outra circunstância em que a senha foi inválida. Obviamente que nós não vamos colocar a senha que o usuário estava a usar, mas vamos usar o seguinte, eu vou copiar daqui o meu logger, vou colocar aqui, é sempre conveniente que vocês coloquem um comentário a dizer logger, para ser mais fácil de identificar o que é que a linha faz, ok? E aqui vou colocar error, o usuário aqui existe porque foi preenchido, a sua senha é que estava mal. Então eu não vou apresentar obviamente a senha, mas vou dizer que a senha era inválida. Ok? Então eu vou colocar aqui, lá na ponta, vou apagar aqui tudo isto e vamos colocar aqui esta mensagem. E agora vamos fazer aqui o teste. Ok? Temos aqui então o nosso formulário, tranquilo. Vamos usar aqui um user AAA com uma senha ABC123. Ora, este user não existe. Vamos clicar aqui em entrar e reparem, não existe o usuário indicado. O que é que ficou guardado nos nossos logs? Reparem aqui, none available, ok? Ora, não existe o usuário indicado. E reparem que ele deveria ter apresentado aqui aquele usuário que eu lá coloquei. Ora, ele não apresentou, então este usuário acabou por não aparecer. Vamos verificar então aqui onde é que nós o podemos ir buscar. Reparem, ele aparece aqui, depois por alguma razão ele é transformado e então a partir daqui para baixo nós passamos a ter o usuário com um valor diferente. Então nós podemos fazer simplesmente isto. Reparem, eu vou copiar tudo isto que aqui está e vou colocar aqui. Ok? O usuário não existe. E já agora vou também colocar aqui. Porque senão já estamos a passar aqui uma outra realidade, que é o resultado do usuário que foi ser capturado pelo model a partir da nossa base de dados. Eu não sei se isto está a ser muito estranho para vocês, mas eu espero que vocês estejam a acompanhar. E vamos então novamente aqui refrescar tudo isto, ok? Vamos colocar aqui user AAA ou qualquer coisa, não importa. Vamos colocar aqui qualquer coisa, também não importa. Vamos clicar aqui em entrar. Ele diz, não existe um usuário indicado. Vamos verificar o que é que ficou agora nos logs e reparem, cá está. O dado que ele tentou preencher e não existe o usuário indicado, nós conseguimos perceber que naquela determinada data e aquela determinada hora, nós tínhamos um usuário que tentou entrar na nossa aplicação com este username, mas o usuário indicado não existe na base de dados. E, portanto, nós podemos, inclusive, verificar um cliente que está a tentar entrar com um determinado endereço de e-mail, que nos manda depois um e-mail para o suporte a dizer eu estou a usar este endereço de e-mail e não consigo entrar na minha aplicação, e nós conseguimos ver pelo registro de logs que afinal ele está a usar um endereço de e-mail que não existe. E reparem que se eu agora tentar entrar com o user, com uma password que não é a dele, se eu tentar aqui entrar, tenho obviamente aqui o senha inválida, mas no meu registro de logs também vou ter aqui o user tentou entrar com uma senha inválida. Não vou colocar aqui a senha dele de forma explícita, como é óbvio, porque assim poderia ficar a conhecer a senha do usuário da minha aplicação e isso não é obviamente correto.